Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Estarei deixando aqui um versículo da Bíblia para o meu e o teu coração, né? Que se encontra aqui no capítulo 7, versículo 11 de Lucas, que vai nos falar assim. Eu vou deixar apenas o versículo 13. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. A palavra do Senhor, ela é muito importante e edifica a nossa vida, né? E transforma, né? Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente lê e pede direção ao Espírito Santo para fazer com que a gente entende a palavra do Senhor, né? Para transformar a nossa vida. Aqui vai falar de uma passagem que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Mas antes, Jesus ele estava numa cidade, né? E curou um servo do centurião que estava muito doente. E Jesus, logo no dia seguinte, ele resolveu ir a essa cidade chamada Naim. Chegando lá, Jesus ele andava com muitos discípulos, ele andava com multidões também, né? Que muitas multidões seguiam ele. E os seus discípulos andavam com eles também. Jesus chegando no dia seguinte nessa cidade, no portão dessa cidade, ele se deparou com outra grande multidão. Acho que os discípulos se entender o que estava acontecendo ali nesse momento, né? E Jesus chegou no portão daquela cidade e viu aquela grande multidão. E de repente ele chegou até essa mulher, que essa mulher ela tinha acabado de perder o seu marido e logo em seguida ela perdeu o seu único filho. E a Bíblia ela não vai revelar, ela não vai falar o nome dessa mulher. Só que antigamente as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam ter trabalhos assim pesados igualmente que o homem tem, né? Como hoje que a mulher comanda, que a mulher trabalha. Antigamente não poderia, as mulheres não poderiam trabalhar. Elas tinham que ficar em casa, fazer os afazeres de casa. Mas de repente, essa mulher perdeu o seu filho. O seu filho era o único sustento da sua casa, era o único que ia trazer alimento, que ia fazer coisas grandes na vida da família dele. E essa mulher ficou somente com seu filho e perdeu, logo em seguida perdeu o seu único filho, onde ela depositava sua confiança, né? Colocava toda a sua confiança no seu filho, porque era o único filho homem, ia ser o sustento da casa dela. Imagina essa mulher, não era apenas uma mulher, não era apenas a mulher, era mãe também, né? E logo em seguida ela perdeu esse menino. A tristeza bateu, né? Ficou triste, né? E eu me coloco no lugar dessa mulher porque ela era mãe também, né, gente? Ela era mãe também. Além de ser dona de casa, ela era mãe também, né? E ela perdeu o filho dela, né? E foi enterrar o seu próprio filho. E tinha aquela grande multidão, as capideiras que era contratada para poder chorar no enterro de alguém, né? Elas, conforme no meu pensamento, elas também foram contratadas para chorar no enterro do marido. Agora ela foi contratada de novo para chorar no enterro do filho dessa viúva. E um chororô, e a mulher triste, essa mãe triste, desesperada, né? Porque quando a gente perde alguém querido, a gente já fica triste. Imagine por uma mãe perder o seu único filho. O que restava dela somente era seu único filho. E ela perdeu. Mas aí mudou toda a estratégia, mudou toda a história. Porque chegou o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chegou para mudar aquela situação. Jesus chegando na porta da cidade, no portão da cidade, por quê? O cemitério era fora da cidade, porque o cemitério não podia ser dentro da cidade. Era as leis dele lá, né? Não podia ser dentro da cidade, o cemitério era fora. E a multidão ia saindo e Jesus entrando no portão da cidade. Jesus simplesmente chegou naquela mulher, junto daquela multidão toda, falou: Não chores mais, mulher. Falou para ela não chorar. E todo mundo se perguntando, falando, né, creio eu, naquele momento tão difícil, quem era ele para falar para ela não chorar? Ela estava chorando desesperada, né? Porque o filho dela morreu. E Jesus chegou e falou: Não chores. Todo mundo olhou a multidão.
E naquela época também, quando as pessoas chegavam perto da multidão que ia enterrar, né, que tinha alguém lá morto do velório, tinha que acompanhar, não podia voltar para a sua casa, eles tinham que acompanhar o enterro até um cemitério. E Jesus chegou, falou para ela: não chore, mulher, não chores. Jesus só tocou naquele caixão, né? Tocou naquele caixão e falou: menino, a ti te digo, levanta, né? Como fala aqui no versículo, levanta-te, né? E o defunto assentou-se, falou: jovem, a ti te digo, levanta-te, né? No capítulo 14, no versículo 14. E chegando lá, tocou o caixão, os que levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta. E o defunto assentou e começou a falar. Que grande alegria que foi para essa mãe, né? Essa grande mãe que estava ali tão triste, cabisbaixa, né? Porque ela ia passar por situações, as pessoas iam ter que ajudar ela, porque ela não podia trabalhar, ia viver de coisa dos seus vizinhos todo dia, os vizinhos iam ter que dar alguma coisa para ela. Mas o único que chegou ali, que é o Todo-Poderoso, que pode resolver as nossas situações, nossos problemas, é o nosso Senhor Jesus. Ele chegou ali para mudar a sentença, ele chegou ali para dar vida, ele chegou ali para tirar a tristeza e colocar alegria na vida daquela mulher. Onde não tinha mais esperança, não tinha solução para a vida dela, para aquele filho. Nosso Jesus, querido Jesus, chegou e mudou aquela situação. Só apenas tocou no caixão e falou: jovem, a ti te digo, levanta. Sabe que eu me pego nessa palavra? Foi que Jesus, ele tem uma grande compaixão com nós, né? Ele se preocupa com nós, ele se preocupa com os teus filhos. Por mais que a gente fica triste, ele também fica. A gente fica preocupado, né? A gente fica, a gente pensa que não tem mais esperança para a nossa vida. Mas aí que Jesus entra e começa a falar para nós, para a gente não se preocupar, porque ele é o dono da vida, né? Ele ressuscita, ele faz cego enxergar, faz coxo andar, faz mudo falar, porque ele tem todo o poder na terra e no céu, né? E ele tem poder. E o que eu me peguei mais nessa palavra foi assim, que muitas das vezes Jesus, quando ele ia fazer os seus milagres, ele só falava: vamos ali, vamos passar para o outro lado. Ele não falava o que ia fazer, o que ia deixar de fazer. Ele só chamava os discípulos ou para passar para o outro lado, ou para fazer uma visita. Lá, quando chegava lá, que os discípulos iam ver. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Confia somente em Deus. Sabe por quê? A gente quer confiar muito no nosso próximo, depositar nossa confiança muito no nosso próximo. Não conta teu segredo para ninguém, não. O que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, não conta. Sabe por quê? Jesus me fez refletir sobre essa palavra. Que quando Jesus ia fazer os milagres, ele não contava para ninguém. Ele não falava: eu vou ali curar, eu vou ali fazer um cego enxergar, eu vou ali fazer um mudo falar. Não, ele não falava para ninguém. Ele só falava: vamos passar para o outro lado. E por muitas das vezes que vinha grande tempestade no meio daquele mar, e os discípulos, por mais que ficava preocupado, né, igual aquela passagem do que Jesus mandou os discípulos passar para o outro lado e veio uma grande tempestade. E o discípulo ficou preocupado e Jesus só dormindo, descansando. Porque o controle já estava na palma da mão dele, né? Se ele falou: vamos passar para o outro lado, vocês vão passar. Vai ter prova? Vai. Vai ter pretexto para você desistir? Vai. Vai ter desânimo? Vai. Mas você vai passar. Você vai conseguir passar. Só confia. Começa a fechar a boca, começa a ficar quieto, né? E depositar somente a tua confiança no nosso Jesus. Porque muitas das vezes tem pessoas que não vai torcer por você. Só quer saber da sua vida para chegar lá em outro fulano e falar, né? Começa a confiar no nosso Jesus, porque assim como ele ressuscitou o filho único dessa viúva de Naim, ele vai ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos. Mas basta você confiar, basta você descansar nesse Jesus, que ele tudo fará por você, né? Começa a fechar a boca,
Porque quanto mais a gente fechar a boca, a gente vai prosperar. E Deus vai agir mais na nossa vida. Porque muitas das vezes Deus faz as coisas pra gente e a gente quer sair falando. Muitas das vezes Deus coloca um projeto no nosso coração, a gente quer sair falando para todo mundo. E nem muitos estão preparados, irmão. Nem muitos estão preparados para o teu sucesso, né? Para a tua vitória. Então descanse, confia. Porque assim como Jesus fez na vida dessa viúva, ele vai fazer também na sua vida, né? Ninguém estava esperando a visita de Jesus ali. Ele pegou todo mundo de surpresa. Por quê? Jesus viu a dor daquela mulher. Jesus viu a tristeza, a angústia que estava no coração daquela mulher, que era mãe, de enterrar o seu único filho. Já, já sofreu por perder o seu marido. Agora mais uma perda do seu filho. Mas Jesus trouxe salvação para aquela família, né? Trouxe vida, renovo de novo para aquela família. Assim como ele fez, ele vai fazer na tua vida. Basta você confiar e depositar a sua confiança no nosso Deus, porque ele é verdadeiramente lindo e perfeito em tudo que faz. Amém, irmão? Quero que vocês fiquem com essa palavra, que Jesus venha falar melhor ao teu coração, tá bom? Descansa, confia somente em Deus, porque Ele é o teu amigo, Ele é o protetor, seu protetor, o teu Pai. E Ele tem cuidado e tem zelo pela tua vida. Mas basta você abrir o teu coração, começar a confiar e descansar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.